Estou iniciando a chamada, podem começar, tá bom? Bom, gente, vamos começar. Como eu falei para vocês, é uma aula difícil, né? Aula de neurooftalmologia, tá? É uma aula densa, né? Existe o especialista em neurooftalmologia, é uma outra subespecialidade, né? Então, o olho tem várias subespecialidades, né? Então, você consegue fazer residência em oftalmo e especialização em neurooftalmo, tá? Um neurooftalmologista é quase raro, né, de você encontrar, mas sempre tem, né, principalmente em grandes centros, essa especialização dentro da oftalmologia, não dentro da neuro, né, dentro da oftalmo, tá? As doenças do nervo óptico, né? E aí nós vamos dissecar o nervo óptico hoje, as vias ópticas, né? Há uma aula importante, uma aula densa que cai nas provas de residência, uma das principais matérias dentro da oftalmo e dentro da clínica médica que despencam na residência, né? Sempre tem uma questão de neurooftalmologia, porque é difícil, porque precisa raciocinar. É óbvio que é uma questão, né? No máximo, mas na prática clínica de vocês, provavelmente vocês vão se deparar com uma inflamação do nervo óptico, tá? Então, é super importante a gente descrever isso, né? Inicialmente, vocês assustam, né, com toda a via óptica, né? Toda a via óptica, né? Então, a gente se assusta com esses nomes, né? Então, a gente começa a falar do nosso grande vilão, né? Ou do nosso grande mocinho, né, que é o nervo óptico, que nos dá a visão, mas ao mesmo tempo ele pode ter complicações, ou não só no nervo, mas diretamente na via óptica, né? A via óptica ela é muito rica, muito intensa, muito complexa, né? Então, nervo quiasma, trato, toda a parte do nervo de junção quiasmática, radiações, as fibras, né? Todas as radiações de lobo, as radiações de dentro do parênquima, né? Então, todas essas radiações, essa via óptica, né? Ela tem que funcionar de uma forma linear, sem lesão, sem processo inflamatório, para a nossa visão ser sempre mantida, tá? Então, o nervo óptico, né? Ele tem a gente vai falar muito das divisões hoje do nervo, muita anatomia hoje na aula, tá? Então, o nervo óptico ele tem a divisão intraocular, né? Orbitária, intracanalicular e a divisão dentro do parênquima, né, do parênquima cerebral.
Então, o nervo óptico ele tem essa comunicação direta com todas as vias ópticas, né? E determinada lesão, aonde a visão vai ser diminuída, onde nós iremos encontrar o escotoma. Então, nervo óptico, né? Quiasma óptico, trato óptico. Vamos falar de cada lesão dessa. O nervo óptico, a junção quiasmática, e aqui temos os escotomas, né? As hemianopsias ou zanopsias que encontramos em determinada comprometimento de cada região da via óptica, as radiações ópticas, né, que ela pode ser o sexto, sétimo, oitavo, dependendo da onde for a lesão, pode ter uma lesão para cima, no sky, para baixo, que é o floor, que é o chão, né, e as hemianopsias, o córtex calcáreo e a extremidade do lobo occipital, aqui atrás, né, toda essa via tem interferência direta na visão. Então, vamos falar do quiasma, né? O quiasma é a junção de dois nervos ópticos envolvidos pela pia mater. Imagina que o quiasma tem 2 milhões de axônios, né? Então, ele tem a parte central, pré-cela e pós-cela, né? E aqui é a célula tússica, que fica bem aqui nessa região, né? E aí ocorre a decussação das fibras, elas têm um cruzamento do lado oposto, por isso que quando temos lesão quiasmática, temos defeito de campo bitemporal. Então, aqui a região nasal, aqui a região temporal. Imaginamos que aqui está o nariz, então região nasal, e aqui a têmpora, temporal, né? Então, lesão de quiasma faz uma hemianopsia bitemporal, um defeito de campo bitemporal, né? Então, às vezes o paciente chega no consultório, por que a gente está falando sobre isso? Muito comum, a gente faz muito diagnóstico de macroadenoma de hipófise, que fica bem ali no quiasma, a hipófise fica bem nessa região quiasmática, né? Ou seja, o paciente tem um adenoma de hipófise, um tumor benigno na hipófise, né? Que é muito produtor de prolactina. Então, o paciente começa, às vezes, ter alteração de alteração de saída de leite da mama, né? Tem algumas alterações, mas chegam no oftalmo e falam que começam a ler e a parte temporal não consegue enxergar, né? E fala, nossa, o canto do meu olho bilateral, eu estou com dificuldade, eu não estou conseguindo avaliar. Então, geralmente, a gente pede uma ressonância de crânio e vem o macroadenoma de hipófise, né? Muitos pacientes precisam fazer cirurgia, a cirurgia é pela boca, né? Cavidade oral, vai até a região do quiasma para tentar remover esse adenoma, né? E aí, continuando as vias ópticas, o mais importante para vocês saberem realmente é a questão do quiasma, o trato óptico, que é mais ou menos nessa região, as fibras não cruzam nessa região, né? Quando as fibras temporais, desculpa, elas não cruzam, né? E as fibras nasais, elas cruzam, né? Então, fazem uma hemenopsia do mesmo lado. Opa, passou aqui. Uma hemenopsia do mesmo lado, tá? Ela pode dar alteração em via pupilar aferente, então, o paciente pode ter alteração da pupila. Então, às vezes, o paciente chega no consultório com algumas queixas, você faz alguns testes que eu vou mostrar para vocês de pupila e tem alteração na pupila, tá? Então, a gente já começa a desconfiar de alteração do óptico. As radiações, né, que são aquelas, eu vou mostrar para vocês na foto, né? Aqueles tipo uns fiozinhos condutores, né? Que são as radiações. Essas radiações ópticas, elas são tanto temporais, quanto parietais, quanto as principais, né? Cada lesãozinha dessa radiação, de uma radiaçãozinha dessa, faz uma alteração de campo visual. Então, quando a gente tem a alteração na radiação temporal, a gente fala pie in the sky. Pie é um pedacinho de torta, como se fosse um pedacinho de torta in the sky, para cima. Quando a gente tem a alteração da radiação óptica anterior, a gente fala que é pie in the floor, então um pedacinho da torta no chão, para baixo, né?
E as radiações principais, elas têm uma hemenopsia homônima completa. Então, você vê que ela faz, ó, das radiações, quando ela tem parietal pie in the sky, né? Principal pie in the floor, ou a hemenopsia homônima completa, do mesmo lado, completa, tá? Então, dependendo da alteração das radiações ópticas, tá bom? Nós temos essas lesões de campo visual. Professor, eu preciso decorar isso? Não, vocês precisam saber que é uma via complexa, o quiasma, com certeza, é importante vocês saberem a alteração de campo visual bitemporal, tá? Mas as outras vias ópticas, né? Eu quero que vocês tenham noção do que, como é que funciona, tá bom? O corpo geniculado lateral, ele já vai mais para intraparenquimatoso, a substância branca e cinzenta. Aí o que acontece? Ele estimula diretamente as fibras retinianas. E aí a gente tem alteração 2, 3 e 5, a reação cruzada 1, 4 e 6. O que a gente tem que saber do corpo geniculado lateral? É que ele tem uma alteração extremamente importante na percepção de movimento. Então, quando você lesa a célula magnocelular, né, célula grande, célula de percepção de movimento. Quando tem alteração de parvocelular, alteração de célula parvocelular, que é 3, 4, 5, 6, é movimento fino. Então, por exemplo, eu tenho uma paciente que tem 3 semanas, ela começou a ter uma baixa de visão esporádica, a gente chama isso de... a queixa dela era uma amaurose fugaz, tá? Então, ela falou que ela estava em casa, de repente apagou e voltou, né? A visão apagou, voltou. E aí ela ficou um pouco assustada, foi no consultório, isso tem 3 semanas, né? Aí fizemos a acuidade normal, fizemos a avaliação do nervo óptico normal, e aí eu encaminhei ela para o neurologista para fazer uma ressonância, porque não tinha mais o quadro de amaurose fugaz, ela teve um episódio, né? Caminhei para o neuro, 6 horas da tarde ela foi operada, fez um AVC isquêmico, fez um trombo, e aí ela teve alguma alteração de via retiniana de parvocelular, porque ela ficou com um pouco de alteração de movimento fino, ela está super bem, tá? Foi muito rápido. A sorte que na consulta eu pedi para ela fazer uma avaliação neurológica imediata e ela não tinha como a gente saber, 6 horas da tarde estava realmente liberando um trombo, ela tinha um processo cardíaco há 40 anos atrás, fez uma fibrilação atrial e liberou um trombo para carótida interna, não me lembro agora exatamente qual foi o vaso acometido, mas ela teve um pouco de alteração de célula parvocelular e fez um pouco de hemenopsia também. Mas, assim, só para vocês saberem que isso, para vocês verem a ligação direta, né, das vias ópticas com a parte do sistema nervoso central, né? Então, corpo geniculado lateral, tá? Das vias realmente de movimentos. Aqui, toda a complexidade da ligação da retina com o nervo óptico e todo o sistema neurológico, né? Substância branca e substância cinzenta, tá? Oi, Marina, tudo bom? Oi, E agora o professora, nosso... bom dia. Bom dia. Agora o nosso grande mocinho, né? Que é um mocinho para mim. Agora a gente vai falar sobre o nosso nervinho, né? O nosso nervo óptico. É o que o nervo óptico? Nada mais é do que a união dos axônios das células ganglionares, né? Então são 1.200.000 células, né? É extremamente complexo, né? Eles têm 80% de fibra, de fibras de vias ópticas, né? E 20% de via pupilar. Então, por isso que o nervo óptico, quando ele tem alguma alteração,
a região da pupila, ela realmente fica alterada. Então, às vezes, o paciente tem um glaucoma grave, né, com lesão de nervo óptico, você vê que a pupila tem alteração de reflexo, tá? Então, a pupila é extremamente importante. Vou explicar para vocês o que é o reflexo consensual, reflexo motor, para vocês testarem nos pacientes de vocês. É extremamente importante a verificação do reflexo pupilar, né? Diâmetro de 1,5 milímetros, comprimento que varia de 35 a 55 milímetros. Ele está a 4 milímetros da fóvea, ou seja, da mácula, né? Tem mais ou menos 1,5 milímetros de diâmetro, né? Como a gente já falou, e são os axônios das células ganglionares, amielínicas. Eles só mielinizam quando atravessam a lâmina crivosa, lá dentro do cérebro. Então, a hora que ele vai da parte intraocular para a orbitária e a intracanalicular, onde ele atravessa a lâmina crivosa, é que ele faz uma mielinização. Então, todas as camadas da retina, a gente já teve isso na aula de anatomia, né? As 10 camadas da retina, onde elas fazem conexão com os axônios, células fotorreceptores, nuclear externa, plexiforme externa, nuclear interna, plexiforme interna, a camada ganglionária, até chegar às fibras do nervo óptico. Então, imagina o quão complexo é essa cascata, né, celular de axônios e de neurônios motores que fazem essa conexão com a nossa visão, né? Então, aqui todas as células ganglionares se consolidando para formar o nervo óptico. Todas as fibras, tá? E aí, como é que ele se divide, né? Dentro do olho, a intraocular, quando a gente teve aula de glaucoma, a gente falou muito disso, né? O nervinho ali, aquele nervinho que você olha na retinografia, né? E vê a escavação, quando a gente mediu a escavação, né? Então, a visão intraocular, lá na retinografia, quando a gente estudou glaucoma, a gente viu o nervo óptico ali, lindão, maravilhoso, né? E aí, ali é a ausência de fotorreceptores, né? Então, quando a gente vê no campo visual uma bolinha preta, quem faz campo visual é o nervo óptico, né? Ele é rodeado por 3 camadas de meninge, dura mater, aracnoide, pia mater. E depois, aí tem a questão da lâmina crivosa, que eu já falei para vocês, né? Que ocorre a mielinização, né? E também tem uma origem junto com os músculos retos. Por isso que você vai ver que ele é grossinho, assim. Olha só o nervo óptico. Então, a porção intraocular, né? Ele vem dentro da órbita ainda, né? A órbita está aqui, que a gente já sabe que é o complexo ósseo, né? E aí ele atravessa o forame e aí vai para a região dentro do parênquima cerebral, né? Então, ele tem 4 divisões. Olha como o nervo é enorme, né? A gente já falou que ele é pertinho da fóvea, 4 milímetros da fóvea, ou seja, da mácula, né? Então, a mácula, ela tem células de fotorreceptores, ela recebe a luz que entra na retina e o cérebro interpreta através de quem? Do nosso querido nervo, né? O nervo óptico vai lá e faz a interpretação cerebral, né? Já falamos que adquirem camada de mielina quando atravessa a lâmina crivosa, e aí tem várias outras divisões. Esses axônios das células ganglionares, lá no vítreo, lá na superfície vítrea, a gente chama de membrana limitante interna de Elschini, e aí, na escavação do disco óptico, onde a gente vê ali aquela alteraçãozinha branquinha, né? Ali naquela condensação astrocitária, isso é só nome, tá? A gente chama de menisco central de Kant, tá? Isso é só nome para vocês saberem que cada alteração, cada superfíciezinha dessa do nervo óptico, quando ele está aqui no vítreo, é o Elschinin, e aqui bem no menisco, bem dentro da bolinha branca, onde ele tem a escavação, que é fisiológica, sem glaucoma, a gente está falando, é o menisco de Kant, tá? Então, toda essa divisão do nervo óptico, né? A porção orbitária
ela está dentro do canal óptico, aproximadamente 20, 30 milímetros. Por que ela tem um trajeto mais sinuoso? Porque a órbita ela é uma superfície compacta, uma superfície óssea, onde o nervo passa por dentro. Se não tiver um trajeto sinuoso, o que a gente vai ter? Tração, né? O olho mexe e aí vai toda hora tracionar o nervo óptico. Então, nessa região, ela é sinuosa, porque a hora que o olho ele se movimenta dentro da órbita, o nervo óptico consegue se movimentar sem tração. Se a gente tiver tração do nervo óptico, podemos ter uma rotura, né? Lembrando que a veia e a artéria central da retina estão lá dentro, elas ultrapassam dentro desse menisco de Kant, dentro do nervo óptico, né? A porção intracanalicular é dentro do canal óptico, entre a fossa média do crânio e a órbita, tem uma porçãozinha intracanalicular, que ele sai da forma sinuosa e fica bem cilíndrico, bem denso, né? Não há suprimento sanguíneo nessa região, tem pequenos vasos que são derivados da artéria oftálmica, que é bem grandona, que passa por ali, tá? E a porção intracraniana, né? Lá dentro do cérebro, lá dentro, depois que atravessa o orifício, né? E aí ela se mieliniza e vai para a porção intracraniana dentro do trato, todos os trajetos ópticos, aí entra radiação, corpo geniculado lateral, até a região occipital para a formação da nossa visão. Então, essa foto, eu acho ela a mais bonita de todas, né? É uma foto lateral, né? Toda a região do nervo óptico. Então, ele dentro do olho, que é intraocular, né? A hora que ele fica dentro da órbita, a hora que ele fica para intracanalicular aqui dentro, né? E aqui atrás, quando ele vai para a porção intracraniana. Lembrando que a porção intraorbitária é sinuosa. E aí? Aí, para falar de nervo óptico, né, para falar de doença do nervo, que a gente vai falar mais para frente, eu preciso saber o que envolve cada coisa, né? Então, o sistema nervoso autônomo simpático e parasimpático. Por quê? Os ajustes homeostáticos, o que são ajustes homeostáticos? Né, de equilíbrio, né, do organismo, sudorese, não sudorese, bradicardia, taquicardia, todos esses ajustes homeostáticos, eles têm alteração com o sistema nervoso autônomo. Então, o sistema nervoso simpático, por que eu tenho que falar sobre isso, né? Porque eu tenho que falar de pupila para vocês. Então, quando a gente fala de pupila, né, a entrada e a saída de luz, o que faz midríase, o que faz miose, eu preciso falar de sistema nervoso autônomo, né? Então, o sistema nervoso autônomo simpático, nosso neurotransmissor maravilhoso, que é a adrenalina, receptor comandado por alfa e beta adrenérgico, alfa 1, dilatador da pupila, né? Alfa 2, deprimem a liberação do neurotransmissor, beta 1, músculo cardíaco, taquicardia e a alteração de débito cardíaco, e beta 2, a parte oftalmológica, porque ele aumenta a liberação de humor aquoso, a produção de humor aquoso pelo corpo ciliar. Por isso, quando a gente faz beta-bloqueador, né, que a gente já falou no glaucoma, que diminui a produção do humor aquoso, a gente bloqueia beta 2. Só que às vezes ele é não seletivo, então ele pode bloquear beta 1 e fazer alteração de broncoconstrição também, tá? E vamos lembrar do músculo dilatador da pupila, tá? Os sistema nervoso autônomo parasimpáticos, né, ou colinérgicos, acetilcolina principalmente, né, nicotínicos e muscarínicos, e aí eles vão estar envolvidos exatamente no esfíncter da pupila, tá? Por que esse esfíncter? Para constrição pupilar, né, através do músculo ciliar. Então, o que a gente tem que saber? Que sistema nervoso simpático, adrenalina, dilatação pupilar, sistema nervoso parasimpático, constrição pupilar, tá? E aí, o que a gente vai
saber de defeitos pupilares dessas vias, né? Como é que a gente vai saber se um paciente está com alteração neurológica, né? Então, testando o reflexo da pupila, né? Então, olha que coisa, o nosso corpo, ele nos dá muita informação, né? Então, quando a gente faz o reflexo pupilar, nós incidimos uma luz na pupila, e o que aquela pupila faz? Ela reage, ela contrai, isso é um reflexo, né? Quando tem pouca luz no ambiente, o músculo dilatador da pupila, ele abre. E como é que a gente faz esses testes? Os reflexos fotomotores pupilares. Então, constrição da pupila à luz sobre a retina. E a gente pode dividir esse teste em direto e consensual. Quando que a gente faz o direto? Eu incido a luz na pupila, rápida, permanece a iluminação, e aí a pupila contrai. E aí eu retiro a iluminação, ela volta para o lugar. Ou consensual, eu incido a luz no olho contralateral e observo a resposta da retina, das respostas das vias aferentes do quiasma. E aí eu vejo o outro olho, se ele também teve alteração, se ele também contraiu, tá? Então, a resposta direta e a resposta consensual. Quando que eu vou ver se o paciente, por exemplo, tem alteração lá no quiasma, um macroadenoma, por exemplo? Quando eu testo o reflexo consensual e ele vem alterado, tá? E aí eu começo a pensar em algo lá atrás. Geralmente a gente pede ressonância. Eu gosto de investigar neurooftalmo, eu adoro nervo óptico. Então, geralmente o oftalmologista encaminha para o neurologista. A gente faz bastante coisa até o nosso limite, né? A hora que faz diagnóstico, a gente vai ver os diagnósticos aí neurológicos dentro da oftalmologia, a gente tem que encaminhar realmente, porque foge da nossa alçada, né? Então, os reflexos pupilares, que influencia, né? A região retiniana excitada, por exemplo, FOV, ambiente claro ou ambiente escuro, idade influencia também, paciente muito idoso tem alteração de reflexo por causa da idade, então não adianta você querer ficar fazendo reflexo consensual e motor em paciente idoso e esperar que um reflexo que a Marina tem, por exemplo, vocês não vão encontrar, né? Então, tem que levar isso em consideração. Um senhor de 90 anos, ele vai ter um reflexo alterado, tá bom? Até porque ele já tem alteração de parênquima, geralmente já tem impregnação, né? Então, por favor, cuidado com isso, né? A intensidade da luz e a velocidade do teste, né? Então, às vezes você faz muitas vezes, então o olho já fica em fadiga. Você faz 60 vezes esse teste, vamos testar. Aí tem aluno lá comigo, às vezes, vamos testar. Aí eu faço umas 15, o aluno faz mais 20, aí chama o outro, entendeu? O paciente faz fadiga, a pupila entra em fadiga, então começa a dar alteração, né? E também altera com alteração de luz, né? A luz, dependendo do comprimento de onda de luz também, ou se a gente faz alteração de cor, né? O paciente pode também ser influenciado por esses testes, tá? E aí os reflexos pupilares, né? Por favor, a gente tem que falar sobre eles para vocês saberem que existem, tá? Mas as vias aferentes, né, parasimpáticas, como que elas são estimuladas, né, para você ter essa constrição tão bonita de reflexo, fazer diagnóstico e saber se tem alguma alteração fotomotora, né? Então, as células fotorreceptores, que são várias, bipolares, os axônios das células ganglionares, vai ter o primeiro neurônio da via, que vai o feixe de luz, né? Percorrem todo o nervo óptico, quiasma pela lateral, os tratos, colículos superiores, e aí ocorre a decussação dessa parte de vias ópticas, neurológica, do nervo óptico e o núcleo acessório do nervo oculomotor. Por que eu quero chegar nisso? O nervo oculomotor, ele é um grande amigo da oftalmologia, né? Dele saem várias ramificações, né? Então, o nervo oculomotor, ele está interagindo com a parte, com o terceiro par, ele está interagindo com a pálpebra superior, com toda a parte de vias de superfície ocular, córnea, ele tem ramificação
para dor na córnea, para inervação corneana, né? E aí tem um núcleo dele, que é o Edno-Westerfall, que é um núcleo dentro do nervo oculomotor, que é o núcleo de quem? Do terceiro par. O terceiro par e o oculomotor é o que a gente mais precisa saber, né? Por quê? Porque ele está inervando pálpebra superior, está inervando o músculo reto, medial, está inervando várias outras regiões do olho que fazem a gente fazer alguns diagnósticos, né? E aí acaba aí? Não, né? E aí o que que vem? A via eferente quando volta. Então ela foi a aferente, é a eferente quando volta, e aí já tem umas outras conexões, que é o neurônio efetor. Aí tem a região mesencefálica lá dentro da cabeça, nesse núcleo de Westerfall, liga no gânglio do Edno-Westerfall, e aí através do gânglio ciliar do terceiro par, e aí vai para a órbita, região superior e inferior. Então, até ir para a constituição dos músculos ciliares curtos e o esfíncter da pupila para contrair. Então, olha só a via, vai e volta, né? E aí a parasimpática faz o quê? Contrai a pupila, né? Então, isso é questão de milésimos de segundo, né? Até todas essas vias serem ativadas. Primeiro o neurônio motor, segundo o neurônio motor, e aí a constrição da pupila se faz por duas cadeias neuronais, né? A aferente e a eferente, né? Então, aqui toda essa via para vocês, retirada do CANSC, do nível de oftalmologia que eu fiz a aula para vocês. E aí temos os reflexos, né? Toda vez que nós temos o reflexo de perto, também altera a pupila. Então, toda vez que eu faço a visão de perto, que eu tenho a visão de perto, eu tenho a acomodação, convergência e a pupila contrai, né? Então, esses reflexos também de visão de perto para acomodação, para convergência e constrição pupilar, faz parte de todo esse sistema neurológico. Isso é um reflexo. Quando a Marina ela vai ler, ela não é simplesmente ela olha ali e lê, tem todo um processo na leitura, né, que se forma para ela conseguir focar a visão de perto. Então, ela tem alteração de acomodação do cristalino, ela tem convergência e ela tem constrição da pupila. E aí você faz o quê? Faz acomodação e miose, né? E ao contrário, né? Quando eu preciso a via simpática, né, pupila dilatadora, ela já está lá no neurônio central no hipotálamo, lá atrás, né? Então ela tem um neurônio pré-ganglionar, lá cervicodorsal da medula, um neurônio pós-ganglionar, que é o gânglio cervical superior aqui atrás, que caminham por onde? Sempre via simpática chega na carótida, né? Então, simpática é o quê? Adrenalina. Então, carótida interna, trigêmeo, oftálmico, nasociliar, ciliar longo, dilatador da pupila. Olha mais uma vez o gânglio ciliar ele atuando, né? Então, o nervo ciliar longo, lá era nervo ciliar curto na via parasimpática, agora é nervo ciliar longo, alterando a dilatação da pupila. Todos os defeitos pupilares, né, que a gente tem, né, pupila de Marcus-Gunn, pupila hemianótica de Verne, que é essa de Argyll-Robertson, que é a alteração pupilar muito importante a gente vê na neurosífilis, tá? Você vê muita reação ausente ou fraco no reflexo motor e consensual. Então, o que eu estou falando aqui nesse quadro que vocês não precisam decorar? A alteração de reflexo pela pupila, conseguimos identificar algumas patologias, tá? Extremamente importantes no nosso diagnóstico do dia a dia do consultório, tá? As síndromes de Horner, né? Que a gente
pensa muito, geralmente, no neurônio pré-ganglionar, que a gente fala, né? O tumor de Pancoast. Vocês já ouviram falar, provavelmente, na aula de pneumo, né? Que ele é um tumor de ápice pulmonar. Então, o paciente faz alterações também pupilares, né? Alterações oftalmológicas, né? Paciente com neurônio pós-ganglionar, que é síndrome de Horner, faz muita cefaleia em salva, otite média, né? E tem aquelas alterações de Horner também, um sudorese, né? Então, investigar esses tumores quando o paciente tem alteração ou heterocromia de íris, né, que é Horner congênita, tumor de Pancoast, principalmente de ápice pulmonar, para avaliar se o paciente não tem realmente alguma alteração neurológica maior, tá? Então, aqui são os testes neurológicos, né? Paciente com uma pupila miótica, outra midriática, pelo amor de Deus, né? A anisocoria é uma causa neurológica muito grave, né? Temos que investigar alterações muito importantes do sistema nervoso central, tá? Então, o oftalmologista ajuda muito nesse diagnóstico. E aí, como é que a gente faz o atendimento neurooftalmológico dentro da oftalmologia, né? Então, sinais de disfunção do nervo óptico, né? Então, primeiro, diminuição da acuidade visual, os defeitos pupilares todos, né? Então, a anisocoria, se você tem uma alteração de pupila diferente de um olho para o outro, a alteração de coloração, ou alteração de cor mesmo, né? Você pede para o paciente, principalmente vermelho e verde, né? Olha, o vermelho tá meio rosa, né? Então, a alteração de sensibilidade, luz e contraste, e defeitos de campo visual. Cada doencinha dessa tem um defeito de campo visual específico, né, para ser identificado. E aí, quando o paciente tem atrofia óptica, né, já tem uma doença, atrofia óptica. Professora, Oi, oi. o que acontece com o daltônico? Então, o daltônico, ele tem uma alteração das células fotorreceptoras, tá? Lá de cones e bastonetes, tá bom? Então, ele tem uma alteração da via de célula de sinapse das células fotorreceptoras, tá? Então, é uma interpretação completamente errônea. Não tem a ver com parte nervosa, né? De nervo óptico, tem a ver com a alteração de sensibilidade das células fotorreceptoras. Entendi, obrigada. Nada. E aí, atrofia óptica, né? Atrofia óptica primária. A gente não tem edema prévio do disco óptico, porque geralmente quando temos alteração do disco óptico, ele fica demasiado, né? Ela pode ser unilateral ou bilateral, né? Aí tem alteração do quiasma mesmo. E aí tem uma palidez, você vai examinar o paciente, ele tem uma palidez do disco, né? Não é aquele disco róseo que vocês encontraram na aula de glaucoma ou as aulas que a gente mostrou disco óptico para vocês, né? Ele começa a ficar meio pálido, esbranquiçado. E aí você vê que tem uma alteração de diminuição de vasos sanguíneos na superfície do disco óptico. Você vê que ele fica muito rarefeito, afinamento da camada de fibras nervosas, ele fica rarefeito. Esse sinal de diminuição de vasos sanguíneos chama sinal de Kesterbaum, tá? É extremamente importante. Geralmente as causas são pós-neurite mesmo, né? Ou neurite óptica hereditária. Tem vários tipos de neurite ópticas que você pode nascer, doença do nervo óptico, né? Nutricionais, tóxicas e até lesões compressivas. Então, viu o nervo pálido, vamos investigar, tá? E a secundária, né? Que tem primeiro um edema, o disco fica inchado e aí depois ela faz alteração, perde célula pelo edema, porque tem líquido. Então, o disco fica branco, acinzentado, tem essa perda também de vasos em volta, né? Então, papiledema crônico, paciente com papilite, infecção. Então, atrofia óptica primária, podem ver, olha, o disco está branco, a gente não consegue ver nem a escavação fisiológica aqui, esse paciente não tem glaucoma, tá?
Aqui, papiledema crônico, o paciente inchou o nervo, desinchou, inchou, desinchou, inchou, desinchou, inchou, desinchou, ficou cinza, perde aqueles vasos, os vasos perdem a coloração, tá? E aqui, em decorrência de vasculite, pode ver, ó, olha só o vaso inflamado, tá? Vasculite, olha aqui o vasinho branco, né? O vaso que inflamou, principalmente doenças reumatológicas, vasculites, né? Elas podem causar essas alterações do disco óptico. E as neuropatias ópticas inflamatórias, né? As neurites ópticas. Então, a gente já comentou em alguma aula, dor periocular ou a movimentação, perda progressiva da visão uniobilateral, diminuição da sensibilidade, campo visual e contraste. Tem alteração de coloração, ele olha o vermelho, está meio róseo, né? E faz uns escotomas do campo visual centrais ou secocentrais, né? A gente vê esses escotomas, perde o campo visual, o paciente faz escotoma. E aí, como é que a gente classifica essas neurites, né? A classificação oftalmoscópica, ou seja, eu estou olhando para o nervo, eu estou vendo uma neurite retrobulbar, mais comum em adultos, esclerose múltipla, papilite mais comum em crianças, ou neuroretinite, que é a papila óptica inflamada, ou seja, o nervo óptico inflamado, mais a inflamação de camada de fibra nervosa, mais edema na mácula. Então, a neuroretinite, ela faz uma inflamação geral, ela faz inflamação no nervo, inflamação na camada de fibra em volta, que é o que sustenta o nervo, e edema de mácula. Quando a gente tem edema de mácula, líquido na mácula, a gente vê a marca líquida nessa mácula, né? E os tipos de neurite mais comum, mais triste, assim, a gente vê menina jovem, da idade de vocês, chegando no consultório desesperada, que perdeu a visão de um olho, ou parte dela, com dor à movimentação, geralmente paciente de 30, 32 anos, tá? Desesperada, e aí a gente pede ressonância, vem lá, desmelinização, né? A causa mais comum, infelizmente, mulheres jovens, esclerose múltipla. A gente faz muito diagnóstico de esclerose múltipla no consultório. As parainfecciosas, né, ou viral ou para-imunização, tem muitos relatos de criança com imunização para principalmente a tríplice viral, né, que pode fazer neurite por imunização, tá? E algumas outras, né, sinusite, arranhadura de gato, sífilis, doença de Lyme, meningite, também fazem essas neurites ópticas para infecciosas e as não infecciosas, né? Obviamente, a gente tem a sarcoidose, que está em tudo, né? Doença granulomatosa e as doenças autoimunes, né? Então, aqui um disco óptico, olha, pálido, edemaciado, o bordo não definido, aumentado, você vê que ele está engurgitado, né? Bem pálido, tá? Então, a neurite óptica desmielinizante, que é o que a gente mais vê no dia a dia, né? Esclerose múltipla mais comum, 50% dos pacientes já tem essa desmielinização. E aí ocorre essa interrupção da condução nervosa da substância branca, tronco encefálico e medula, né? Então, também tem algumas outras associações, tá? Principalmente em mulher jovem. Tem uma neurite isolada, que ela acontece mais tardiamente, às vezes o paciente ele tem a esclerose, né? Tem a neurite óptica desmielinizante, não abre quadro nenhum e faz só um episódio de neurite. E é um episódio mais tardio, tá? Tem a doença de DeVick, que a gente fala que é acometimento do nervo óptico bilateral, com mielite transversa, e a Schilder, que é rara e acontece em criança antes de 10 anos. Elas também são casos de neurites desmielinizantes, mas são raras, tá? Geralmente, a esclerose múltipla é campeã, mulher de 30 anos, e graças a Deus, 70% dos casos a neurite é unilateral,
tá? Aqui, a histologia com a patologia da neurite, a gente encontra infiltrados linfocitários, células plasmáticas polimorfonucleares, né? E ocorre, você vê, rotura de bainha de mielina, edema do tecido com destruição, proliferação fibroglial. Você vê aqui a substância branca toda com proliferação fibroglial. O paciente faz baixa de visão, né, inflamação do nervo óptico e sequela visual extremamente importante do olho acometido, tá? Então, o paciente faz baixa de visão súbita, né? Alteração, coloração, principalmente ao amarelo nas fases agudas e vermelho nas fases crônicas, e o mais importante, o paciente chega com dor. A esclerose geralmente acomete 20 a 50, porque a gente vê lá mulheres de 30 anos, faz defeito pupilar aferente, tá? Você vê a alteração da pupila, a alteração de reflexo pupilar, defeito de campo visual também, sempre ressonância magnética, líquor, você solicita líquor, ressonância nuclear magnética e campo visual 24/2. E aí tem alguns outros sinais raros, né, que a gente vê, que é o fenômeno de Orthoff, que é aumento da temperatura corporal, o paciente parece estar com febre, aí você acha que ele está com algum processo infeccioso, né, e não encontra nada, hemograma normal, tá? São sinais paraneurológicos, né, que começa a perder a homeostase, né, de todo o sistema nervoso central, o sinal de Lermite, que é a descarga elétrica pela flexão da coluna cervical, então ele flete a coluna cervical e dá aquela descarga elétrica, o paciente começa, faz aquela descarga elétrica, né? E na ressonância a gente encontra o alagamento e hiperintensidade do nervo óptico. Você vê que ele fica bem branquinho na ressonância, né? Fica alargado, aumentado de tamanho, aumento da celularidade do líquor, e o prognóstico vai ser determinado de acordo com a evolução da doença, né? Como eu já falei, jovem, mulher, tem alteração de genética também, desse HLA-DR, DW2, que tem uma recorrência maior de bilateralidade, aí o prognóstico é muito pior, tá? O que a gente faz quando encontra neurite? Pulsa, corticoide, né? Metilprednisolona, 250 miligramas de 6 em 6 horas, venoso, prednisona oral depois, né? Ou interferão beta intramuscular, que é um imunomodulador, e o neurologista acompanha essa paciente no primeiro episódio de esclerose múltipla, começa a fazer interferão beta. Tá? O oftalmologista é extremamente importante para diagnóstico, porque geralmente o paciente faz uma baixa de visão, então é o primeiro especialista que ele procura, né? E são muitos diagnósticos de esclerose que a gente tem feito com relação à neurite óptica, tá? Que é o primeiro episódio, né? A neuroretinite, a gente faz esses exudatos retinianos peripapilares por causa de edema, geralmente associado em crianças e adultos jovens, tá? Então, muito relacionado a infecções virais, né? Então, a criança faz uma neuroretinite, tem pouquíssimo tempo, uns 3 meses que eu atendi uma criança com neuroretinite. Ela está muito associada a tóxico, doenças exantemáticas, cachumba, doença da arranhadura do gato. O que a gente mais vê é doença viral, tá? Cachumba, rubéola, que faz parte das doenças exantemáticas. Criança faz realmente uma neuroretinite viral por isso. Eu atendi um bebê também, tem pouco tempo, que fez uma neuroretinite por herpes, tá? Mas aí ele acabou evoluindo para meningite viral, herpética, ficou internado, entubado, ficou muito grave, internou com 2 meses de idade. Aí a gente fez antiviral, acompanhou. Infelizmente, essa criança está com 4 meses, com muito baixa visão, fez uma neurite grave. A gente está tentando estimular, mas provavelmente essa criança vai ter uma cegueira legal aí, tá?
Acontece muito, viu? Neuroretinite, né? Então, unilateral, geralmente, graças a Deus, o paciente não sente dor, né? A causa muitas vezes é idiopática, esse é o problema, a gente não consegue localizar, às vezes a criança faz um quadro viral ali, sei lá, 2 semanas antes, e a gente não consegue localizar. Então, 25% tem causa idiopática. Vi muita neuroretinite pós-chikungunya, tá? Pós-chikungunya adulto. É, teve aquela época chikungunya, né? E eu vi muita neuroretinite por chikungunya. A gente tem que fazer o quê? Tratar a etiologia, né? Uma neuroretinite pelo quê? É herpes, vamos tratar, fazer antiviral, né? Então, tratar a causa base. Geralmente o tratamento tem uma boa resposta, o paciente não tem sequela, e para os casos idiopáticos, que a gente não consegue identificar a causa, realmente precisa fazer pulsoterapia para desinflamar o nervo óptico, né? Então, aqui, olha, um apagamento do nervo, né? Com edema de mácula. Olha o edema de mácula, olha a mácula estrelada, né? Edema de mácula da neuroretinite, e o nervo óptico, apagamento de bordo, inchado, tá? Então, causas infecciosas, né? Geralmente, acomete mais meninos, né? Infecções virais, cachumba, sarampo, rubéola, varicela, dengue. As bacterianas são muito, muito, muito raras, tá? Eu acho que eu nunca vi uma bacteriana assim tão evidente, tá? Não me lembro agora para vocês. Agora, viral é toda hora de ser chamado no hospital para fazer parecer de criança na UTI, pós-neurite viral, geralmente eles já entram, infelizmente, com meningite viral, né? E a gente acompanha, tá? Vírus de vias aéreas superiores, né? E a gente sempre tem que tentar identificar a causa para tratar. Às vezes ela vem de uma vacina, então ela é autolimitante, tá? Você interna o paciente para acompanhar, hidrata e vai acompanhando, e a infecciosa tem que tratar a causa da infecção, né? As infecciosas mais comuns das neurites são geralmente as sinusites, causas unilaterais, tá? Mas o paciente tem cefaleia intensa, doença da arranhadura do gato, sífilis, já vi algumas, mas em paciente mais velho, tá? Sífilis está voltando muito em paciente idoso. Os pacientes idosos, eles estão retomando a vida sexual e realmente a gente está tendo alto índice de sífilis e HIV em paciente idoso, tá? Para infecciosas, né? Ela ocorre algum efeito viral sem tratamento específico, e aí fica aí um tempo após essa infecção, a criança faz uma alteração até autoimune, e muitas vezes é bilateral essa neurite, né? Então, é difícil a gente saber a causa, né, da infecção. Geralmente é vírus, tá? E agora tem o Covid aí, que a criança está tendo síndromes muito tardias, né? Inclusive neurite óptica, tá? E as não infecciosas, sarcoidose, né? A gente sempre tem que falar, infiltração granulomatosa do disco óptico, e a neurite retrobulbar, a noia arterítica, que é a principal causa de neurite autoimune, né? E aí? E as neurite ópticas isquêmicas, né? Edema agudo do disco óptico, né? O paciente com 50 anos, mais ou menos, né? E faz um infarto agudo da cabeça do nervo óptico. Então, ela pode ser isquêmica posterior, ela pode ser isquêmica anterior, vai depender de onde ela inflama. Ela pode ser arterítica ou não arterítica, né? O que divide a neurite óptica anterior ou posterior? A lâmina cribiforme. Então, a inflamação está antes da lâmina cribiforme, ou seja, dentro da porção intracanalicular, ela é anterior. Pós a lâmina cribiforme, ela é posterior.
Então, a neurite óptica isquêmica posterior é menos comum, só tem em 10% dos casos, né? Você vê uma isquemia atrás da lâmina do nervo óptico e a gente só consegue fazer diagnóstico com o quê? Com imagem. Então, você tem que pedir ressonância e ver aonde está mais hiperdenso o nervo óptico, todo aquele caminho do nervo óptico, de dentro do olho até o sistema nervoso central, aonde aquela região está inflamada, né? Se tiver atrás da lâmina cribiforme, é neurite óptica isquêmica posterior. Se ela for arterítica, tem um prognóstico muito ruim, geralmente o paciente fica com muita sequela visual, né? E as não arteríticas estão muito associadas a pequenos discos ópticos, o nervinho muito pequenininho, principalmente paciente hipermétrope, tá? E o paciente que tem muita hipotensão, aqueles pacientes que são hipotensos, com disco óptico pequeno, pode ter essa neurite óptica posterior bilateral, que é pior ainda, né? E a noia, né? A gente sempre fala de noia, vocês vão ouvir falar muito disso na vida médica de vocês, né? As neurite ópticas isquêmicas anteriores, a noia A e a noia não A, a noia arterítica e a noia não arterítica. A noia não arterítica geralmente está muito relacionada a distúrbios hemodinâmicos, paciente que tem hipertensão arterial sistêmica, ou seja, tem resistência vascular, paciente que tem enxaqueca crônica, arteriosclerose, tudo que obstrui, tudo que diminui o fluxo, né? Então, vamos pensar nessa forma. Hipoperfusão temporária da cabeça do nervo óptico, né? Paciente que tem hipoperfusão noturna, quem tem colesterol muito alto, quem tem apneia do sono, ou seja, toda essa hipoperfusão que piora o fluxo sanguíneo na cabeça do nervo óptico, estamos diante de uma neurite óptica não arterítica, ou seja, o paciente faz uma inflamação do nervo óptico, né? Então, baixa de suprimento de sanguíneo, vasoespasmo, paciente com disco óptico cheio, os pacientes hipermétropes, que tem disco pequeno, né? Pacientes geral, 6 casos a cada 100 mil habitantes, paciente mais velho, geralmente pacientes brancos, faz uma isquemia generalizada da cabeça do nervo óptico. Já vi vários pacientes com neurite óptica não arterítica, que tratando glaucoma com pressão normal, porque está com disco branco, mas infelizmente uma neurite. Está muito associado também ao uso de sildenafil, que é medicação para disfunção erétil, tá? O paciente faz uma baixa de visão súbita de um lado só, sem dor, tá? Então, por quê? Por quê? Porque ele está com hipofluxo da cabeça do nervo óptico, né? Ele tem alteração de cor e tem também defeito altitudinal de campo visual. Então, a gente também tem algumas síndromes relacionadas. Meu irmão, que está fazendo oftalmo, R1, ele acabou de publicar um relato de síndrome de pseudo-Foster Kennedy no Congresso de Oftalmo agora brasileiro, que faz uma atrofia óptica no olho e edema de disco no olho contralateral, que está relacionada à noia não arterítica, tá bom? Então, é uma síndrome que a gente fala dessas síndromes de hipofluxo, paciente que tem hipofluxo da cabeça do nervo óptico. As neurite ópticas isquêmicas anteriores arteríticas geralmente está associada a quê? Vocês que não sei se vocês já tiveram reumato, mas uma doença muito bonita que a gente tem muito em paciente idoso, que é arterite de células gigantes ou arterite temporal, aquele velhinho que tem aquela artéria temporal bem grossinha aqui, que é uma vasculite granulomatosa. O que a arterite temporal faz? Por que dá baixa de visão? Porque ela faz um infarto da cabeça do nervo óptico.
né? Ela infarta, né? Muito comum, idoso de 70 anos, prognóstico muito ruim, se você não tratar imediatamente. Então, idoso com dor, o que que a arterite temporal faz, gente? Lembra? Claudicação de mandíbula. O paciente claudica a mandíbula, paciente idoso com claudicação de mandíbula, dor na artéria temporal e baixa de visão, né? Então, ela faz uma baixa de visão súbita, dor periocular, começa a fazer umas baixas de visão transitórias, claudicação mandibular, ela trava, cefaleia, né? Então, muito cuidado, tá? A gente pede alguns exames, que é a angiofluorescenografia, o VHS vem muito alto, é um fator que a gente, às vezes, fica na dúvida, o VHS vem até 20, o VHS vai 200, ele vem muito alto na arterite temporal, tá? O que a gente tem que fazer se a gente suspeita de arterite temporal? Prevenir cegueira do outro olho também, né? Então, tem que pulsar, tá? Dose alta, 3 dias de corticoide venoso, mais corticoide oral, monitorar o VHS para ver se ele diminui, principalmente o VHS, biópsia da artéria temporal, padrão ouro para diagnóstico. E, infelizmente, esses pacientes, até chegar no diagnóstico, até biopsiar, até encaminhar, até suspeitar, já ficaram cegos desse olho, né? E, então, é um diagnóstico idoso com dor temporal, cefaleia, baixa de visão, sempre pensar em arterite de células gigantes, principalmente arterite temporal, tá? Então, essa artéria inflamada, né, paciente idoso, com edema de disco óptico, tá bom? As neuropatias ópticas hereditárias, a neuropatia óptica hereditária de Leber, né? Paciente jovem, muito triste, né? Já nasce com essa neuropatia óptica, tá? Baixa de visão é rápida, bilateral, grave, uma doença de herança mitocondrial, ou seja, transmitida pela mãe. Sempre quando a gente tem uma doença de herança mitocondrial, é transmitida pela mãe, tá? O paciente faz o escotoma central, né? Tem alguns pacientes com neuropatia óptica hereditária de Leber, tá? Paciente muito jovem. Então, aqui são, ó, imagina, um paciente com escotoma com Leber, né? Que faz um escotoma central, ó, faz esse escotoma, né? Escotoma secocentral, ou seja, a parte central da visão está cometida, né? Imagina um defeito altitudinal dessas noias, né? Dessas neurite ópticas isquêmicas anteriores e posteriores, né? Então, perde boa parte do campo de visão, tá? A clínica do Leber, ela faz uma telangiectasia, o disco fica mais hipercrômico, né? Tem vaso ali. Na fase crônica, perde realmente as fibras, atrofia da papila, e essa telangiectasia é associada a pior prognóstico. E, infelizmente, essas doenças neurológicas hereditárias não têm um tratamento efetivo, né? Existem alguns fatores ambientais que estimulam esse jovem a abrir o quadro, tabaco e álcool, mas não tem nada definido, tá? Uma Leber quadro agudo, paciente com bastante rarefação, olha só, as células ganglionares aqui, a camada de fibras nervosas rarefeita, né, cheia de rarefação, o disco edemaciado, com contornos imprecisos, e alteração de coloração. As atrofias ópticas hereditárias, que a gente fala que é de Kiger, que é a doença de Kiger, a criança, a doença vem antes dos 10 anos, né? Ela é bilateral, então a criança realmente faz uma baixa de visão bem jovem, né? De vez em quando a gente encontra isso no consultório, tá? Alteração de higiene e os escotomas bem importantes, centrais e palidez do disco óptico, né? Então, os discos pálidos, com alteração de camada de fibra nervosa em volta, com bastante rarefação, perda realmente da vascularização, tá? Essa é extremamente importante, muito relacionada a pacientes que fazem bariátrica, tá? Deficiência de vitamina B12 faz uma neuropatia óptica, pode fazer até neurite óptica, tá? Então, a papila começa a ficar rosa, com palidez,
né? Também tem alguma síndrome tabaco-álcool, que também é um tipo de neuropatia óptica nutricional, principalmente o paciente alcoólatra, né, ele tem uma deficiência de vitamina B12 também, tá? É uma patologia que tem uma baixa divisão insidiosa, ela vai devagarzinho, progressiva, bilateral, simétrico. Geralmente tem um bom prognóstico quando a gente repõe B12 ou suspende álcool e tabaco, tá? Então, repor vitamina, hidroxicobalamina, mais vitamina, o paciente também pode reverter o quadro de neurite por falta de vitamina B12. Então, o paciente que faz bariátrica precisa passar no oftalmo para olhar o nervo, tá, gente? Algumas neuropatias tóxicas, como a gente sempre fala que vai cair na residência de vocês, o ethambutol, que é uma medicação que a gente trata tuberculose, geralmente a gente fala que é o ethambutolio, né, muito relacionado à neuropatia óptica. A isoniazida também faz uma toxicidade ao nervo óptico, também tratamento para tuberculose. E metanol, bebidas de baixa qualidade, né, paciente alcoólatra, né, tomar muito cuidado, porque altera o nervo óptico, né? O papiledema relacionado à hipertensão intracraniana. Então, o paciente que tem qualquer hipertensão intracraniana, seja ele a qualquer causa, né? Síndromes ou tumores que aumentam a pressão intracraniana, ele faz um papiledema, um edema de papila, né? Pode ser unilateral, pode ser bilateral, assimétrico. Vira e mexe, a gente é chamado no sobreaviso em hospital para ver papiledema na UTI, né? Então, tem alteração com a Foster Kennedy, que são aquelas atrofias das fibras do nervo óptico, e o papiledema, ele geralmente, inicialmente, faz uma boa baixa de acuidade visual no início, você fica com o disco cheio, hiperemiado, perda do pulso, às vezes o paciente vê, tem pulso ali na cabeça do disco óptico, você vê que o pulso ele para, né? E o paciente faz um leve borramento, ele olha assim, ele fala, engraçado, tá meio borrado. Quando o papiledema estabelece mesmo, né, que vem a hipertensão intracraniana, aí a gente faz engurgitamento venoso, hemorragia periodistal, vários exudatos, faz aquelas linhas de Patton, que são as dobras retinianas circunferenciais, ou seja, fica inchado o disco, né? Fica com muito sintoma, faz muito engurgitamento venoso. Uma vez no pronto-socorro, uma paciente com trombose de seio cavernoso chegou com papiledema estabelecido, baixa de visão, engurgitamento, hemorragia, tá? E aí tem o crônico e o atrófico, né? O paciente que faz papiledema recorrente, né? O paciente que tem tumor, né? Então, ó, inicial, aí a gente começa a ter um papiledema de fato, né? Com edema, com hemorragia, com tortuosidade vascular. Aqui um crônico já, e aqui já um papiledema realmente tardio, com perda já das fibras, né? O disco totalmente pálido, tá? Aqui são drusas, a gente às vezes olha assim, acha que é um disco com papiledema, mas são drusas, né, familiares no disco óptico, tá? Geralmente não causa nenhuma baixa de visão, mas só para vocês terem uma ideia do papiledema para drusa, tá? Que drusa é um achado, tá? Aqui também pseudopapiledema, né? Então, ó, vamos lá de novo. Papiledema, para vocês que vão fazer fundo de olho, né? Então, drusa, ou seja, drusa de disco não causa pseudopapiledema, tá? E aqui essa persistência da bainha de mielina, são discos oblíquos, parece que tem um papiledema, mas é persistência da bainha de mielina na cabeça do disco. Isso aqui é tão comum, muito paciente tem, tá? Ó, persistência da bainha de mielina. A gente, mas olha o disco aqui bonitinho, ó. Sem nenhuma alteração, tá? E a síndrome hipertensão intracraniana idiopática, que é síndrome do pseudotumor cerebral. Muito importante,
toda hora tem mulheres jovens, obesas, usuárias de anticoncepcional, que aumentam a pressão intracraniana e fazem papiledema, tá? E aí, quando a gente pede o líquor desses pacientes, né, que estão com edema de papila, o líquor está normal, não tem nenhuma anormalidade anatômica, tá? E aí, a clínica dessas pacientes são geralmente cefaleia, então a paciente tem muita dor de cabeça, ela começa a ter alguns escotomas, assim, parece aura de enxaqueca, começa a ter ruído pulsátil intracraniano, visão dupla, geralmente horizontal, alteração de coloração, fazem um pouco de dor também, né? Elas fazem esse papiledema e às vezes paralisia do sexto par, né? E como que a gente faz para tratar? Tem que orientar a perda de peso da paciente, que às vezes ela faz papiledema, faz todo esse quadro e a papila volta ao normal, né? Então, às vezes a gente tem que fazer até derivação, em casos muito graves, paciente que faz papiledema crônico por obesidade, a gente tem que fazer uma derivação para diminuir a recorrência de hipertensão intracraniana. Tá? Às vezes tem que fazer descompressão da bainha do nervo óptico, abrir por ali, mas é muito difícil esses tratamentos, muito difícil esses tratamentos intervencionistas. Às vezes a gente faz inibidor da anidrase carbônica também, que são as acetazolamidas, né? Para diminuir essa hipertensão, esse aumento da pressão intracraniana, mas o tratamento mais eficaz é a perda de peso. Eu tenho uma paciente com síndrome do pseudotumor cerebral, hipertensão intracraniana e diplopia. Ela tem uma diplopia que ficou bem evidente, a gente fica com muita dificuldade de melhorar, mas a hipertensão, ela realmente conseguiu retomar, tá? Então, aqui toda a fisiopatologia e vamos falar só um pouquinho de terceiro par, né? Nervo óculo motor, né? Por que ele é tão importante? Porque ele movimenta praticamente o olho todo, né? Imagina, ele tem 15 mil axônios, né? Então, ele inerva reto superior, reto medial, reto inferior, levantador de pálpebra, oblíquo inferior e contração pupilar de parasimpático no gânglio ciliar. Pensa, o óculo motor é extremamente importante. Então, quando o paciente, às vezes, o diabético faz muita neuropatia de terceiro par, ele faz uma pitose, né? E faz essas alterações todas de elevação, a pálpebra ela cai. Então, muitas vezes, esse paciente com hiperglicemia está muito descompensado, né? Faz uma neuropatia do nervo óculo motor. E aí o paciente faz pitose, ou o olho fica para baixo, ou o olho fica para cima, né? Uma paralisia do núcleo superior do terceiro par. Ele pode fazer também paralisia do reto superior do outro olho por causa do gânglio, do núcleo do terceiro par, né? Tem algumas síndromes que são muito associadas ao terceiro par, faz paresia com ataxia cerebral, a Benedict faz paresia com hemitremor. Então, tem várias síndromes associadas ao nervo óculo motor, tá? Extremamente importante vocês saberem. Então, pitose, abdução em posição primária do olhar, né? Limitação da adução, ou seja, o paciente faz uma abdução, porque quem que inerva o reto lateral? O sexto par. Então, está com paresia do terceiro, que é o reto lateral, o que ele faz? Faz uma abdução, uma limitação da adução, o paciente não consegue ir com o olho para dentro, né? Limitação da elevação, além da pitose, né? A pupila faz o quê? Dilata, né? Porque não tem o parasimpático, que é o constritor da pupila, que está diretamente ligado ao óculo motor, né? E aí, as causas isoladas, que a gente pega todo dia, principal, diabetes, né? O paciente chega com paresia de óculo motor
por hiperglicemia, né? O paciente faz uma hiperglicemia pelo diabetes compensado e faz uma paresia de nervo oculomotor. E o que a gente pega muito também no consultório é a miastenia graves, né? O paciente com miastenia é uma doença autoimune com destruição dos receptores de acetilcolina do músculo estriado. Então, a acetilcolina para de funcionar na fenda sináptica do músculo, né? Principalmente mulheres em terceira década também, começa a ter fadiga, indolor, o paciente às vezes consegue, ele acorda de manhã, ela se queixa assim, doutor, eu tenho dificuldade para abrir meu olho de manhã, a pálpebra superior fica muito pesada, e aí faz uma pitose insidiosa, você começa a ver que o olho começa a cair, vira e mexe, ela é engraçada, meu olho está fechando, o paciente fala assim, tá? Geralmente a gente faz uma coisa que chama ice test no consultório. Então eu pego uma pedrinha de gelo, coloco uma gaze, coloco o gelo em cima, porque o gelo ele estimula a acetilcolina na fenda sináptica, né? E aí quando o paciente faz pitose por miastenia, depois que a gente acaba de fazer o ice test, olha o que acontece, o paciente está com pitose por miastenia, eu faço o ice test, o olho abre. Então, é uma grande teste diagnóstico. Geralmente, a gente encaminha para o neuro e tem o diagnóstico de miastenia, né? Então, faz essa hipoplexia, a parte muscular, e começa na pálpebra superior, tá? Então, o paciente começa a fazer uma pitose insidiosa, lenta, progressiva, tá? Bom, aula de neurooftalmo, né? Eu amo essa aula. É uma aula que a gente tem um monte de síndrome, né, rara de doença, mas é importante a gente saber essas vias todas ópticas, né, para a gente conseguir fazer os nossos diagnósticos. É uma aula difícil, mas é uma aula importante, tá? Espero que vocês tenham aproveitado. Se tiverem alguma dúvida, estou à disposição de vocês, tá bom? Bom final de semana e Professora, fiquem com Deus. Oi, por favor, a senhora poderia disponibilizar esses slides aí? claro que eu posso. Então, eu enviei as outras aulas para a Mari. Não sei se ela enviou para vocês. Que a Aí, aula não, essa. mas aqui, os slides seria Ah, bom. você quer os slides É também? isso, isso, tá? Tá Obrigado. bom. Valeu, valeu. Obrigada, professora. A aula foi ótima. Quem tá falando? Aqui vocês não falam quem tá Estela. falando. Quem? Estela. Estela. Mirella? Quem? Estela. Estela não apareceu hoje. Ai, hoje eu tô com preguiça. Hoje você tá. Não se arrumou hoje, né? Não, hoje não